the scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância, segundo autores clássicos, sentido original do termo atribuído ao filósofo grego Pitágoras. Isso aqui foi uma das várias formas de se comentar sobre o que seria filosofia, de uma forma pequena e simples. Bom, acho que para quem acompanha animes, mangás, esse tipo de mídia, já deu para notar que muito do Japão possui um conceito filosófico. Personagens têm suas ideologias e seus pontos de vista totalmente pessoais, e isso os torna até que bem complexos na hora de fazer uma leitura. Mas como funciona a filosofia em um anime, principalmente? Como funciona um ponto de vista sobre a leitura de um gesto humano em uma espécie de narrativa audiovisual que nós acompanhamos? Eu vou tentar bater um papo sobre esse tema e como a filosofia funciona ao meu ponto de vista. Obviamente vai ter uma opinião pessoal e aqui apenas uma conversa para que você veja e, possa ter uma ideia de junção a esses dois temas. Você não precisa levar o que eu estou falando a sério como uma lei totalmente irremediável, como se fosse, verdade absoluta. O bacana de um podcast onde eu vou comentar de filosofia é que eu vou dar a minha opinião e você pode questioná-la. E aí você vai ter a sua própria filosofia. Será? Talvez? Só ouvindo esse podcast pra gente descobrir, depois dessa enorme introdução. E bora pro cast da semana. O que falar sobre a filosofia nos animes? É algo um tanto quanto interessante. Filosofia nos animes, ela não é um tema jogado em muitas obras. Algumas obras trazem esse tipo de questionamento simplesmente por ser jogado e para tentar mascarar uma simplicidade de roteiro, o que é um tanto quanto bem ruim. Tira um pouco da importância que o diálogo verdadeiramente traz ao ser estabelecido. Mas no contexto filosófico, em muitas obras, eles são bem difíceis de ser percebido. Eles acabam por ser fundidos ao roteiro, até mesmo a direção de arte, como o filme 5 de Kai no Kyokai. Ele traz a filosofia da espiral, que, sendo bem resumidamente, a filosofia da espiral, eu acho que a explicação que eu vou dar aqui é bem ruim, mas ela consiste de que nós sempre vivemos tudo, a gente nunca vai sair dessa espiral que nos puxa para um centro de alguma coisa. E é por isso que você não precisa se importar em almejar grandes coisas, em ser algo muito grandioso. Você só precisa almejar ser você mesmo e viver o máximo que você puder cada dia. Porque senão todos os dias serão iguais, eles eternamente serão iguais. A não ser que você tente mudar a si mesmo, para então poder mudar as coisas ao seu redor. É um tanto quanto interessante, a explicação que eu dei foi uma explicação bem bosta sobre esse conceito da espiral, mas ela tem algo de místico em você se aprofundar tanto. Você afasta de si mesmo, mas você se une a outra coisa e aí você se perde em si mesmo. Eu não consigo explicar direito isso, eu acabei de notar. Mas no filme 5 de Kai no Kyokai, existem tanto conceitos de direção e apresentação, o jogo de câmera, a forma que a narrativa em si é contada nesse filme. Ele aborda essa filosofia de uma forma muito maravilhosa. Se você assistir o filme, você tem noção que a direção por si só é diferenciada. Eu não vou falar tanto assim da história, não vou nem citá-la, porque o filme por si só, os acontecimentos não acontecem de forma linear. Eles são cronologicamente diferentes, tempos e ações, acontecimentos são postos de formas diferentes, justamente porque isso faz com que a narrativa ande melhor. A confusão que ele cria é obrigatório para poder ter uma experiência de entender a química da espiral que ele tenta trazer. É uma coisa muito bacana desse filme. Mas o que seria filosofia? O que seria pensar sobre si mesmo em um anime?
quando isso é posto em obras, até mesmo mangás, acaba sendo distoante muito da nossa realidade. Nós não pegamos um conceito e entendemos de vez. Incluindo, podemos citar Evangelion, com o famosíssimo conceito do porco-espinho, que a gente vê principalmente com o Shinji. O Shinji, ele consequentemente, ele gosta de ficar com as pessoas, só que ele não consegue ficar com as pessoas, porque esse é o enigma do porco-espinho. Opa! Problema do porco-espinho. O dilema do porco-espinho. Tinha esquecido a nomenclatura correta disso porque eu vi há muito tempo mesmo. Mas é um conceito que a gente vê como personagem em uma filosofia consequentemente interna. O roteiro cita por parte de um personagem da trama, acaba por citar e explicar razoavelmente, mas cabe a você que está assistindo Evangelion poder pegar esse conceito e trabalhar na narrativa. Cabe a você estudar. Mas esse é quando um personagem ele existe em um processo da escrita de uma obra, ele consequentemente tem sua narrativa, tem sua filosofia de vida, o seu jeito ninja, por assim dizer. Mas essa filosofia, ela é, em muitos casos, em muitos aspectos, interna e bruta. Ela existe pro personagem, ela existe com o personagem em si, e isso é que torna ela muitas vezes complexa. A mensagem que muitos protagonistas ou muitos personagens secundários, coadjuvantes e até mesmo vilões carregam sobre si mesmos, seus pontos de vista e seus ideais, em alguns momentos é mostrado, em outros simplesmente é junto a várias e várias consequências de roteiro, eles vão se tornando, eles vão trabalhando a partir daquela sua ideia. Coisas muito básicas, como simplesmente o seguir em frente de Alan Walker, de Neil Gaiman, existe. Isso é algo particular do personagem, é algo que não tenta em nenhum momento ser explicado verdadeiramente. Nós não temos sequências e sequências de páginas do mangá com muita explicação sobre o porquê ele segue esse tipo de ideologia. Nós vemos o personagem vivendo, nós vemos o personagem aplicando e vemos aquilo sendo sua realidade. Às vezes, para poder entender uma filosofia jogada aleatoriamente em algum tipo de obra, você precisa ter no máximo uma boa empatia, porque essa é a mágica daquele conceito. Se você simpatizar com um personagem por si só, você consegue entender que tipo de mensagem ele carrega para si mesmo. Já que a filosofia, o estudo do ser humano em muitas obras, seja mangá, seja anime, até mesmo em jogos, ela trabalha consigo mesmo, ela trabalha em estudar e em pensar sobre você como indivíduo. Não é uma mensagem sobre os outros, ela pode ser dita que existe ao telespectador, mas não necessariamente ela é respondida ao telespectador. Ela é colocada como um elemento individual para agregar muito mais a jornada, como uma catarse para o personagem principal em si. Acaba sendo um feito bem interessante e dá uma química de variáveis camadas. Você não tem um personagem branco ou um personagem preto, você tem um personagem cinza, que é belíssimo. Ver essa distorção e ver como a narrativa impacta, fica algo mais vívido e as palavras tendem a ser mais verdadeiras. Tende a dar um tom até mesmo mágico para uma obra, a qual você pega aquela mensagem jogada, você começa a pensar um pouco, caso você simpatize com alguns personagens que a carrega, e assim você acaba, em certos momentos, até trazendo aquela mensagem para a sua vida. Você não estudou aquela mensagem, você não tentou aplicar aquela filosofia na sua vida, muito provavelmente, mas você pode ter visto um personagem usando e aplicando ela e adotou ela para você e começou a usar. É uma química de empatia, na minha opinião, muitos desses conceitos em obras. Seja conceitos até mesmo abstratos, que são simplesmente mostrados ao decorrer de episódios ou capítulos de algum mangá ou de light novel também, ou simplesmente conceitos puros, acontecimentos que remetem a isso, como o terceiro impacto, que é
literalmente a personificação de variáveis conceitos psicológicos da mente, tanto do autor quanto dos personagens em si àquele momento. E agora vamos para outro conceito que também aplica a filosofia que eu estou explicando e falando muitas vezes, repetidamente até, que é retomando o filme 5 de Kai no Kyokai. Basicamente, quando não existe um personagem que traga a filosofia ou o roteiro que age de forma expositiva para deixar óbvio que é esse conceito que está sendo estudado, mas quando é usado da direção, efeitos artísticos para deixar as coisas de uma forma abstrata e visual. O Monogatari tem muito disso, ele usufrui do audiovisual para poder explicar e apresentar inúmeros tipos de conceitos, justamente nem um pouco jogados, puros, rápidos e simples, para você basicamente acompanhar, ver e dar uma olhadinha, curtir o que está sendo ou não está sendo feito ali agora. É algo de certa forma até que muito bonito, quando uma obra ela absorve o que ela está tentando trabalhar de uma forma tão forte que o mundo ao seu redor se distorce justamente para ela trazer, apresentar e trabalhar com aquele conceito. A gente deixa ele de uma forma muito mais vívida e muito mais belo de ser visto do que simplesmente ouvimos o narrador explicar sobre ele, vemos o personagem falar sobre ele. Ler textos e textos na legenda sobre um conceito é algo que algumas pessoas podem gostar, mas vê-lo em ação acaba dando um misticismo necessário para que você tenha interesse em observá-lo. Incluindo, tem um anime que ele trabalha certas questões do psicológico de um personagem sem usar um conceito expositivo, mas sim de pouquíssimos momentos. Eu pretendo obviamente falar sobre ele, fazer um podcast sobre ele. E bom, pra quem se lembra que eu disse que ia comentar sobre o Geki no Soma, eu já estou muito perto de terminar o mangá, então já você vai ter essa experiência de poder ver. Você vai poder escutar um podcast sobre Shokugeki e tudo que eu acho, e só tenho exatamente isso a dizer. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo Gridcast. Fly me to